Eu dei comigo a refletir sobre a diáspora, que no fundo é um pouco que se espera do presidente honorário deste Conselho, é refletir sobre a diáspora e sobre o papel do Conselho da diáspora portuguesa neste momento e no futuro próximo no nosso país. Em rigor, não há uma diáspora, há várias diásporas. Desde logo no tempo, vamos esquecer as diásporas de outros tempos de crise, o fim do século XIX, começo do século XX, mas concentremos naquelas que são do nosso tempo. Há uma diáspora dos anos 60 e 70, menos qualificada do que diásporas subsequentes, e essa diáspora hoje numa parte já desapareceu fisicamente, noutra parte prolonga-se através dos seus descendentes. Há depois uma segunda diáspora traduzida por aqueles que aqui estão, uma diáspora mais qualificada, que atravessa os anos da democracia, por razões muito diferentes, empresários, gestores, artistas, cientistas, académicos, espalharam-se pelo mundo e no mundo têm projetado Portugal e construído Portugais fora do território físico de Portugal. Mas há uma terceira diáspora dos últimos 4, 5 anos e continua, não parou, que é uma diáspora de jovens, pós-graduandos, quadros, portanto tão jovens quanto eram aqueles que aqui estão quando iniciaram a sua diáspora e que estão espalhados pela Europa e fora da Europa, com outra circulação, porque muitos deles não estão para ficar, estão para ir e vir e para estar em contacto em rede, como a vossa diáspora também está, mas a primeira não estava. E são 3 diásporas diferentes. Diferentes no tempo e diferentes no modo. A primeira diáspora fixou-se, foi para lá, fixou-se. Uns acabaram por regressar no termo da vida, outros não regressaram. E os descendentes fixaram-se lá. E essa primeira diáspora está presente no Conselho das Comunidades, está presente quando em vez de algumas câmaras de comércio. Tem mais peso nos países do que noutros, tem mais peso na Europa e em alguns locais das Américas ou das Áfricas do que no resto do mundo. Depois há a vossa diáspora. E a vossa diáspora é uma diáspora que já funcionou em rede, mais rapidamente do que a primeira, é de outro tempo, com outras aptidões e outras tecnologias, e que tem como expressão cimeira este Conselho. É um Conselho de excelência baseado nessa segunda diáspora. Depois há uma terceira diáspora, que porventura vai entrando no tempo neste Conselho, mas ainda está numa fase de federação, de integração. Eu, por exemplo, dia 28 vou a Coimbra a um congresso, um encontro desses pós-graduandos europeus, que estão em ligação com os americanos, do continente americano, têm as suas próprias estruturas, funcionam em rede, mas é outra realidade em termos etários, em termos de organização, em termos de lógica de afirmação nas sociedades onde se encontram. Bom, a projeção destas várias diásporas é diferente. A primeira diáspora tem uma projeção localizada, onde as comunidades estão implantadas, demorou algum tempo a gerar líderes. Hoje já tem líderes políticos locais e líderes empresariais locais, feitos a pulso. É uma diáspora que, de facto, acaba por funcionar numa onda que já não é revivalista, completamente revivalista. Já faz a ponte para problemas do presente e do futuro, mas tem um lastro bastante apreciável do passado. As duas outras têm uma projeção, que é uma projeção que decorre funcionar em rede. Porque, como aqui foi lembrado, tanto funcionam lá fora como cá dentro, as suas ligações podem servir de canal para trazer ideias, para trazer investimentos, para trazer contacto, mais a vossa do que a outra, que está largamente ocupada ainda com problemas de carreira pessoal e profissional, no início, ou relativamente no início. Bom, como é que
cá dentro e lá fora se percebeu a importância destas diásporas? Bom, cá dentro, nós sabemos que foi lento o reconhecimento do papel da primeira diáspora. Demorou tempo. Foi difícil, já havendo a Constituição de 76, acolher o voto daqueles que lá estavam, e acolher primeiro de forma restrita, depois foi-se alargando, sempre com uma grande luta e com um conjunto de limitações. Ainda hoje existem muitas dessas limitações, mas foram dados passos muito significativos. É curioso porque não há nenhuma família que não tenha elementos dessa diáspora. Mas o que é facto é que o país social, o país que vive dentro do território físico de Portugal, pensa que uma coisa é essa família que está ligada afetivamente, outra coisa é a sua participação cívica. Essa pode ser feita lá fora e com alguma ligação cá dentro, com limites. Ao invés, a compreensão do vosso papel e dos mais jovens que vos sucederam está a ser mais rápida. Porque os tempos são outros. Também demorou algum tempo. O que é facto é que este Conselho é criado, é projetado em 2012, reúne em 2013. Já tinham uma notoriedade e já estavam presentes e tinham uma projeção lá fora que não era reconhecida cá dentro. E aí há que admitir que grande mérito teve o Presidente Cavaco Silva, que teve a visão de compreender nesse como noutro caso, em que se tentou fazer mesmo uma rede que chegou a reunir uma vez no Campo Pequeno, uma rede de jovens que estavam a serviço pelo mundo, e teve o apoio do governo liderado pelo Primeiro-Ministro Pedro Passos Coelho. Isso é um facto inquestionável. Bom, o que é facto? Quanto à percepção externa, enquanto que a percepção externa do peso da primeira diáspora existe, mas é regional ou local, a percepção externa do vosso peso é mais global e esperemos que da geração seguinte venha a ser também. Já é em termos científicos, nos papers que publicam, na difusão do conhecimento, mas não tem o peso do vosso contributo. Ora bom, tudo isto, sendo várias diásporas, corresponde a uma feição natural do povo português. É que estamos em diáspora desde que nos conhecemos. Começou por ser em pequeno, quando fazíamos a navegação de cabotagem ao longo da costa, expandiu-se com os chamados descobrimentos e nunca mais deixámos de viver em diáspora. Somos uma nação em diáspora. O que significa que temos um Portugal espiritual muito mais forte que o Portugal físico. Mais forte em termos quantitativos, mais forte em termos qualitativos. Mas depois, como foi apontado, graças ao contributo de todos vós e de muitos outros, nós temos o reconhecimento em domínios muito variados, das artes, outros domínios da cultura, a ciência, a academia, a gestão empresarial, a vida económica, ao desporto. Nós temos um reconhecimento crescente a nível universal. E temos sinais disso. Aqui foram indicados 2 sinais, mas poderíamos multiplicá-los só olhando para os sinais políticos. Mesmo no domínio político, em 40 anos de democracia, é possível encontrar uma realidade que estou à vontade para o dizer, esquecendo o que me respeita, que é o nível inquestionavelmente muito bom dos protagonistas políticos portugueses na cena internacional. Nós às vezes temos um certo complexo, pensamos que outros, porque representam outras economias e outras sociedades, são melhores do que os melhores de nós. A minha experiência, desde que me conheço em reuniões internacionais, é que nós somos melhores, na generalidade dos casos, do que os melhores que vêm dessas economias e dessas sociedades. Isto aplica-se aos sucessivos presidentes da República, primeiros ministros, governantes, responsáveis políticos. Isso permitiu-nos, além da nossa vocação natural, ter casos de projeção internacional inevitável. Foi indicado o caso do Dr. Durão Barroso, como Presidente da Comissão Europeia. Podia indicar num plano diverso
menos significativo, se quiserem, em termos políticos, o protagonismo do Dr. Jorge Sampaio, quando depois de ter sido Presidente, ter protagonismo em algumas causas internacionais no seio das Nações Unidas. Ou o protagonismo do engenheiro António Guterres, o Alto Comissário para os Refugiados. Há aqui uma vocação natural dos portugueses e há uma excelência daqueles que são dos melhores dos portugueses e que nós temos muitas vezes o complexo de considerar como tais. Mas isto podia ser testado cimeira a cimeira, encontro a encontro internacional, quer no plano técnico, quer no plano económico, quer no plano financeiro, quer no plano político. Às vezes é difícil de explicar porque há um acanhamento nacional que não reconhece isso, mas é assim. É assim. Bom, sendo assim, é facto que temos depois um contexto nacional que propicia. Portugal está na União Europeia e está para ficar, sem angústias nem estados de alma. Está na CPLP e está para ficar, sem angústias nem estados de alma. Está na NATO, está para ficar, sem angústias nem estados de alma. Está na Cimeira Ibero-Americana, também sem angústia nem estados de alma. Mas ao mesmo tempo foi abrindo, e isto é um fenómeno de regime, e há aqui uma continuidade, eu já o disse, que permitiu alguns dos sucessos, nomeadamente este ano, o Web Summit. É o fruto de uma continuidade de regime. Só foi possível porque houve um trabalho preparatório num quadro governativo diferente. E fomos abrindo, nomeadamente em termos de diplomacia económica, mas também cultural, fomos abrindo Norte África, outras áreas da África, América Latina, para além do que era especificamente a nossa ligação, nomeadamente ao Brasil, Ásia, mundo árabe, explorando em muitos casos as potencialidades da nossa diáspora e o nosso talento natural. Isto foi acontecendo. E se há problema que de vez em quando ocorre é nas intermitências próprias dos ciclos político-institucionais haver tempos mortos, em que não se recomeça, não se começa de novo, mas em que se perde tempo. Porque está um processo em curso, e há que estar continuado esse processo. Por outro lado, a nossa diplomacia, também fenómeno de regime, passou a ser uma diplomacia global. Certamente hoje discutiram isso, e foi um dos vossos temas. Quando se fala de diplomacia cultural, cultural em sentido amplo, acaba por ser tudo. Não é mera diplomacia política, nem só económica, nem só social, é toda ela. Tem a ver com uma visão, por um lado, nacional, por outro lado, global, nos destinatários, e por outro lado, também global, nos meios utilizados, com uma concentração de esforços. Isso foi muito patente, está a ser patente e tem de continuar a ser patente, porque os presidentes mudam, os primeiros-ministros mudam, os governos mudam, e há uma continuidade essencial. Chamemos da diplomacia, portanto, da política externa, corresponde ao essencial da nossa identidade, da nossa vocação. E perceber-se isto, durante um tempo era difícil perceber, quer dizer, depois de uma revolução era difícil. No quadro de uma revolução, no pós-revolução, foi difícil. No processo de adesão às comunidades europeias, foi complexo. Na formação da CPLP, também não foi fácil. Mas foi-se afirmando, com altos e baixos. Existe. E quando se culmina numa grande vitória, que foi de facto uma grande vitória, a da eleição do secretário-geral António Guterres, quem acompanhou o processo dessa vitória vê que só foi possível por uma grande unidade nacional. E eu reconheci que foi enorme o mérito do Governo, do Ministério dos Negócios Estrangeiros, da determinação do Primeiro-Ministro, mas também o mérito da oposição. A oposição teve, junto das respectivas famílias políticas, de exercer uma atividade importante de persuasão. Como foi grande o mérito dos precursores. Quando chega a esses lugares, chega um. E, no entanto, há vários outros importantes que uns poderiam chegar, outros poderiam não chegar, mas que abriram o caminho. Para os crentes, uma vez estamos no período de Natal, embora eu seja presidente de todos os portugueses, para os crentes, provavelmente Cristo não teria sido o que foi sem
São João Batista. Quer dizer, há sempre realmente um longo trabalho de preparação que culmina, e depois culmina no talento, no mérito próprio, que esse é indiscutível. Aqui um somatório de fatores. Mas há um somatório de fatores da posição estratégica portuguesa. Portugal não tem anticorpos. Eu de vez em quando encontro-me a dizer que somos um bocadinho os nórdicos de há 40 ou 50 anos. Quando havia um problema internacional, quem é que se ia buscar? Os nórdicos. Que é para uma missão de paz. Não, um finlandês, um norueguês, um sueco. Porque não tinham anticorpos e entravam nos vários mundos. É o que se passa com Portugal hoje. Dialoga com os Estados Unidos, sem problema nenhum. Aliado antigo. Dialoga no quadro europeu, obviamente. Dialoga em África, onde há muito americano e muito europeu que não conhece a África como nós conhecemos. Dialoga na Ásia, nomeadamente com a China e com a Índia, por razões também históricas. Mas dialoga com a Federação Russa. Tem uma capacidade de diálogo excepcional. E o mundo, que é uma curiosidade, o mundo tal como está, e vai estar nos próximos tempos, alarga o nosso espaço de manobra. Eu não estou a dizer que seja fácil a tarefa do Secretário-Geral das Nações Unidas. Será tudo menos fácil. Mas o espaço de manobra português alarga-se. Para já uma responsabilidade. Assim como quando tivemos o Presidente da Comissão Europeia, as embaixadas em Portugal passaram a ver de outra forma o relacionamento com Portugal. E houve um upgrading. Agora é inevitável um upgrading no relacionamento com Portugal, que obriga um upgrading na nossa diplomacia lá fora. Claro que o Secretário-Geral é independente, não vai representar Portugal, mas também é evidente para os nossos interlocutores que importa ter com Portugal um contacto muito mais próximo. E nós com eles. E esse é um desafio. E, por outro lado, a conjuntura, o que se prevê de relacionamento conturbado entre os vários espaços, aumenta a mais-valia de quem consegue abrir várias portas. Pode ser complicado, em termos de protecionismo comercial, o relacionamento entre Estados Unidos da América e Europa, ou mais complicado entre Estados Unidos da América e China. Pode haver novas formas de diálogo entre Estados Unidos da América e a Federação Russa por causa de problemas instantes no próximo Médio Oriente. A África é uma questão, obviamente. As migrações em África pressionam, e não apenas no Norte de África, no centro da África rapidamente chega ao Norte de África, a bacia do Mediterrâneo. O que se passa na América Latina diz respeito ao Atlântico todo, e portanto diz respeito a nós, e por aí adiante. Ora bom, este Conselho foi criado com um fim muito preciso. Portugal estava, como aliás outros países europeus, a enfrentar uma situação que em parte era herdada do passado, de um passado próximo e de um passado remoto. Noutra parte tinha componentes externas e que exigia uma aposta na imagem portuguesa no mundo. E aí pensou-se bem, pois nós temos na nossa diáspora quem entra onde de outra forma não se entraria. Porque é que não se está a utilizar em termos nacionais aquilo que os próprios são os primeiros a querer fazer? E o país precisa que eles façam. E foi isso que levou a mobilizar, em relação à segunda diáspora, a mobilizar a vossa energia para este Conselho. Que começou pelo debate sobre a imagem, depois como é que vamos atuar, depois percebeu-se que tinha de haver passos concretos, onde é que cada um pode ajudar, fazendo ligações, estabelecendo ligações, e o funcionamento em rede facilitou isso, e hoje é mais fácil do que era há 3 ou 4 anos. Estamos num momento em que, em boa hora, fizeram uma reflexão, não apenas sobre a inteligência artificial, que essa vai ser mais um problema que se vai colocar em termos económicos e sociais e culturais, porque resolve muitas questões, mas deixa para trás camadas populacionais, porque o ritmo a que se apreende esse conjunto de mudanças, é como o problema da era digital como um todo, não é igual para todos.
por razões etárias, culturais, e tem custos, que explicam alguns dos fenómenos que estamos a viver hoje. Mas este é um bom momento para o Conselho se perguntar, e começou aqui a reflexão, e penso que deve continuar ao longo dos próximos tempos, qual é o protagonismo que se espera do Conselho perante esta nova oportunidade, para além do que já faz, em conjugação com a diplomacia, com a política externa portuguesa. Portanto, com o Estado português e os seus representantes. Qual é o protagonismo que se espera agora? Potenciando este momento único que estamos a viver. Segundo, como é que se mobiliza internamente para o papel do Conselho? Porque eu acho que o país, uma boa parte dele, não percebeu a importância do Conselho. É surpreendente, mas é verdade. Percebe a importância de cada um de vós e dos passos concretos que se vão dando. Mas não percebem um problema, é o tal problema de ser num país de diáspora, é tão natural, a diáspora é como se respirasse, mas depois não é natural na percepção interna da sua importância. Eu quis dar um pequeno sinal quando designei como membro do Conselho de Estado um membro deste Conselho, qualificado e conhecido e patente e óbvio pela sua carreira, para dizer, atenção, que há conselheiros que são portugueses, que não são menos portugueses por viverem lá fora, trabalhar lá fora, estão a contribuir para Portugal de outra forma. Foi um sinal. Mas precisamos de muitos mais sinais. Dir-me, mas qual é a importância? Desde que isto vá funcionando e vá tendo êxito, para que é importante que os portugueses percebam isso, os que vivem cá dentro? É importante. Quem não percebe, não se mobiliza para apoiar, para compreender o alcance. E esse é um dos problemas das democracias contemporâneas, a começar na nossa, é que aquilo que para nós é evidente, não é evidente para milhões de pessoas. O que é evidente para um número restrito de pessoas não é evidente para a grande maioria. Isso dá descolagens. Uns estão numa outra, outros estão noutra onda. Uns estão numa onda a dizer, estamos a fazer coisas maravilhosas, espetacular. E os outros dizem, mas o que é que eles estarão a fazer que nós não percebemos que eles estão a fazer? São certamente boas, pelo prestígio das pessoas, mas o que serão? A terceira é como relacionar, e já sei que debateram isso hoje, esta diáspora com as outras diásporas. Em relação à primeira diáspora, para que não haja um sentimento vago, difuso, embora respeitoso, de algum afastamento. Estão ali, são muito bons, são inquestionavelmente muito bons, mas nós também já somos bastante bons e não estamos lá. E onde estamos em estruturas concebidas noutro contexto, que não é o contexto da velocidade destes tempos, que é a estrutura do conceito das comunidades. Foi concebido para outro tempo, há 20 anos, há 30 anos. É evidente que o pior que podia haver era confundir, sobrepor. Não, há que potenciar na base do interrelacionamento. Como? É uma reflexão a fazer. Mas, sobretudo, com a novíssima geração. Essa novíssima geração, essa está mais facilmente na onda desta diáspora. E está muito disponível. Tem uma ligeira vantagem em relação aos presentes, tem menos 10 a 15 anos, o que não é subestimável, ou 20 anos, às vezes mais. E outro espaço de manobra que as pessoas com carreira já de muito prestígio e grandes funções e responsabilidades não têm. Não têm a habilidade e a vontade para mudar de vida e de localização geográfica rapidamente. Como fazer a ponte com eles? Canalizando a sua energia, que eles estão pletóricos de energia. Como utilizar? Que está ligado a um ponto que eu sei que também trataram hoje, que é a renovação geracional. Claro que este conceito tem uma média geracional muito simpática para o que é habitual em conselhos senatoriais, que têm médias
elevadíssimas, como nós sabemos. Não chegam a ser as médias que, em alguns tempos, houve na Cúria Romana, bom, porque aí eram, de facto, para quem pensa em termos de eternidade, 70, 80 anos era pouca coisa, mas, agora, é evidente que aqui há um problema um problema de permanente renovação. Não se pode alargar até ao limite, e eu sei que em boa hora vamos ter entradas significativas hoje, mas não é possível converter um órgão de 90 num órgão de 400 ou 300, fica inoperacional. Então, o que é que se faz àqueles jovens? Como é que se liga com aqueles jovens? Estão a ver que a nossa função é antecipar as mudanças que estão em curso. Porque o que temos assistido um pouco por toda a parte é a não antecipação leva a fenómenos que depois são dificilmente controláveis, porque resultam de insatisfação, de vazios ou de descolagem. Mas, em suma, eu diria o seguinte, que nós temos um traço, e regressa aí ao fundamental, que é a unidade nacional. O simples facto de ter estado sempre aqui, em todas as reuniões convidado o líder da oposição, mas termos aqui pessoas com experiência política, dois antigos primeiros ministros, um dos quais, antigo presidente da Comissão Europeia, uma antiga ministra. O termos aqui atuais governantes, o Sr. Ministro dos Estrangeiros, cá esteve e cá virá, porventura, para o almoço. O Sr. Estado de Estado. Isto revela uma coisa que é muito importante, que é a noção do caráter nacional desta aposta. E por isso eu estou feliz por o Dr. Durão Barroso ter apostado também nesta causa. É importante. É muito importante. Continuo feliz com o dinamismo do Presidente Filipe Othon, mas penso que estas reflexões são oportunas, não têm resposta fácil, não tem resposta fácil, mas tem que ter alguma resposta para acomodarmos novas realidades, que só significa o êxito do Conselho. Uma instituição que, envolvidos 4 anos, ganha em repensar-se porque há realidades que mudaram, é uma instituição que está a cumprir a sua missão. Está atento ao cumprimento da sua missão. E olha para o futuro, não olha para o passado. E esse é um ponto muito importante. Estão aqui pessoas muito ilustres, ilustríssimas mesmo, do melhor que temos por esse mundo fora, que estão a servir Portugal. E agora, não é o cidadão, é o Presidente da República que está a agradecer, como o Presidente Cavaco Silva vos agradeceu, aquilo que é o vosso contributo todos os dias. Aquilo que vos é pedido é, coisa que aliás é fácil de fazer, porque estamos entusiastas quanto a isso, é um suplemento de contributo para ver como é que levamos mais longe aquilo que já foi feito. E nesse sentido, também saúdo os convidados, quer os convidados nacionais, quer os convidados estrangeiros, era suposto... Pode ser embaixador de França. Eu sei, o senhor é embaixador de França, esse aí é quase português. Quase português. Lembro-me sempre da gentileza do Presidente Hollande, quando naquele dia, naquela noite que foi muito bonita para nós e um bocadinho menos bonita para a França, se despediu com grande classe, dizendo assim, teria sido uma das piores noites da minha vida política se não fosse ser Portugal a ganhar. Porque assim nós ganhámos também um pouco. Porque a comunidade portuguesa, para nós, é uma parte da França. E, portanto, não é bem um embaixador, quer dizer, era um mediador entre Portugal que vive cá e Portugal que vive em França. E era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente, e penso que temos agora uma fotografia que nos aguarda a todos e depois aos membros do Conselho.